amados irmãos, podeis sentar em Cristo Jesus. Bom dia a todos, louvado seja Deus por esse momento de estarmos na casa de Deus, para mais um momento com Ele, amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. E antes de eu começar a falar o que o Senhor colocou no nosso coração, eu quero falar um pouco para vocês acerca do meu ministério. Há 17 anos eu venho pregando o Brasil e o mundo, formado em mestrado de teologia pela Faculdade de Farlogos, no Rio de Janeiro. Se dedicamos ao ministério há 14 anos, integralmente. Formado em administração, contabilidade, gerenciei uma empresa há 10 anos em Rio Branco. Larguei tudo que você pensar. E hoje vivo integralmente do ministério. Detalhe, sem salário algum, sem nada. Não porque eu quero, mas pela vocação do ministério de profeta com a unção de mestre. Quando eu entendi sobre o meu ministério, eu tive que largar tudo, porque o ministério ao qual eu exerço exigia isso de mim. E isso não é para todo mundo, mas foi para mim. E eu tive que aceitar. Houve uma resistência minha, porque eu programei a minha vida para viver no escritório, no ar-condicionado, gerenciando 75 funcionários. Mas Deus não quis assim. Deus me chamou com uma chamada muito forte. E ao longo desses 17 anos, hoje, nós somos presidente do Instituto VIP, Visão, Inteligência e Propósito, que leva para o Brasil inteiro seminários, capacitação, escolas bíblicas, simpósios, que fala na área da liderança, finanças, capacitação de obreiros, aonde nós ensinamos o Brasil inteiro. Deus nos deu a graça de também ser usado nos dons. Quem vê o nosso canal de YouTube, não é como o do pastor Djalma, que é bem formalizado, mas o nosso canal está lá, mostrando o nosso trabalho. Paralítico anda, surdo ouve, mudo fala, cego vê. Então já é uma bagagem que nós temos para compartilhar com vocês. Tudo isso é para a glória de Deus. Porque o ministério se resume para a glória de Deus. Porque o ministério é capacitado para a glória de Deus. Exclusivamente para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. Ministério não é status. Ministério é cruz. Ministério não é vaidade. Ministério é renúncia. É abdicar da sua própria vontade em prol, em benefício do nome de Cristo, da obra salvífica de Deus a favor do homem que estava condenado ao inferno. O ministério é algo que, quando eu falo, não sei se você está percebendo, mas eu estou embargando a voz, porque me faz e me arremata há 17 anos atrás, só de ministério. Quando eu comecei, jamais eu postulava ser o que eu sou hoje, chegar ao nível que eu cheguei, que eu considero
um nível baixo ainda daquilo que representa Cristo nas nossas vidas. Costuma dizer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ainda sou menino na fé. Tenho que muito aprender. Esses dias, talvez o pastor Djalma não lembre, mas nós estávamos reunindo num lugar e o pastor Djalma disse assim, para outra pessoa, e eu estava ouvindo: o que me chama a atenção no pastor Homero Oliveira é a humildade dele, é a simplicidade que ele tem. Sabe, queridos, o ministério hoje em si, que nós carregamos, nada mais é do que a plataforma para servir pessoas. Eu estou aqui servindo vocês, cooperando vocês na dimensão a qual Deus me qualificou. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. E nós precisamos entender o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12. Que Deus, o Pai, opera tudo em todos, mas que Jesus, no versículo 3, diz que dá os ministérios e o Espírito Santo dá os dons. E o ofício do ministério é o ofício que opera no corpo da igreja. E os dons é a capacitação para operar a destruição maligna da esfera do diabo na terra. Mas no final, o Pai opera tudo em todos. O Pai iguala a todos para um só objetivo: a glória dele, o louvor dele. Então, queridos e queridas, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra que vai nos arrematar para uma dimensão a qual Deus quer nos qualificar. Deus quer nos preparar para uma grande colheita neste ano. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus quer nos preparar para uma grande colheita de almas esse ano de 2021. Porque 2021 está começando difícil, complicado, mas dizem que os grandes avivamentos na terra foi construído debaixo de luta, foi construído debaixo de sangue, foi construído debaixo de perseguição. E nós, se nós pudéssemos voltar atrás e conversar com os mártires da fé, eu acho que eles teriam vergonha de dizer que nós estamos passando por perseguição. Nós não estamos passando por perseguição. Apenas nós estamos sendo espremidos para um grande avivamento. Nós estamos sendo espremidos como um limão e uma laranja para extrair os nutrientes necessários para um novo tempo no Brasil. E a igreja, ela é responsável por isso. Os obreiros são os militantes de frente do combate de Cristo para essa terra. Então, essa reunião é uma reunião que nos levará, se eu permitir, se eu deixar, a um momento que Deus quer me consagrar. É um momento de um obreiro qualificado da parte de Deus. Sabe, eu queria compartilhar com vocês, antes de eu pregar, de eu ministrar, alguns livros que me acompanham do Instituto. Este livro aqui é o livro 9 Ofertas de uma Mulher Vitoriosa. Aqui eu ensino sobre 9 atitudes de uma mulher que impactou o coração de Jesus. E que através dessas ofertas, ela chamou a atenção de Deus. Outro livro importante é o livro 3 Segredos para o Crescimento Financeiro. Este livro, eu preguei 10% aqui na terça-feira, não é isso, pastor? O poder da fidelidade, eu falei um pouco sobre o primeiro segredo. Então, esse livro é um livro muito bom. Eu tenho um livro aqui que eu fiz especialmente para o ministério, chamado Reedificando Líderes e Alcançando o Mundo. Um livro muito bom para quem quer saber um pouco mais sobre se relacionar com a sua liderança. Eu tenho este livro aqui, que é o livro A Unção de Deus. Para que serve a unção?
E aqui eu revelo a unção de Jacó, que foi algo sobrenatural. Também temos este livro chamado 11 Sinais de um crente estar atrapalhando a igreja de crescer. Isso aqui é um seminário que eu dou. 11 sinais de que uma pessoa atrapalha a igreja de crescer. Nós temos que identificar esses sinais e tirar essa pessoa para tratar ela, porque senão ela vai atrapalhar o crescimento da igreja. Nós também temos este outro livro chamado Inclusão e Integração. É o novo modelo das igrejas atuais, que é a igreja de incluir quando a pessoa chega na igreja e integrar ela, mostrar para ela como que funciona a igreja, como que ela chega, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: as pessoas chegam na igreja, pastor Djalma, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ninguém chega nelas, para incluir elas na igreja e dizer, a igreja, o pastor é esse, o obreiro é esse, ela funciona assim, ela trabalha assim, o sistema dela é assim, então ela vai resultar isso, e no final você vai ser isso, e daqui para frente é Deus que vai fazer na tua vida. Então esse livro chamado Inclusão e Integração, eu trago estratégias para acolher pessoas, trabalhar nela como uma pedra bruta, lapidá-la em uma obra-prima e soltar ela para ela dar frutos. Então este livro aqui, Inclusão e Integração, é especialmente para pastores. Por quê? Porque ensina a fechar as portas do fundo. Pastor Djalma, nós ganhamos muita pessoa, mas nós perdemos muito mais. A porta do fundo é maior do que a porta da frente. Infelizmente. Infelizmente. Então esse livro ensina estratégias de comunicação, de relacionamento, muito importantes sobre como atrair e firmar a pessoa, porque a gente ganha muito, mas firmar somos péssimos, né? E nós temos esse livro também, que é o livro Bibliologia, a arte de interpretar a Bíblia, inspiração, revelação e interpretação. É um livro tão bom que eu trouxe muito, só tem um livro que todo mundo quer aprender. Também temos este livro aqui, chamado 7 Verdades Ocultas do Dinheiro que você não sabe. Tem muita pessoa que ganha seu salário, que tem o seu dinheiro, mas com 5 dias já está liso, já não sabe para onde o dinheiro foi, já não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Por quê? Porque administrar dinheiro é um mistério, não é para qualquer pessoa. É por isso que muita pessoa não vai ficar rico, e não adianta ficar triste, porque ele não sabe lidar com dinheiro. Dinheiro pode ser um amigo seu, mas o dinheiro pode ser o maior inimigo da sua família, porque o dinheiro não é para qualquer pessoa. E aqui trazemos 7 verdades ocultas do dinheiro que você não sabe. E este aqui é o best-seller, que é Vencendo os Traumas. Um livro que eu abordo cientificamente, biblicamente e emocionalmente, como vencer todos os traumas. Aqui nós colocamos, por exemplo, o momento que você vai ter o teu encontro com Deus, para você fazer ali um momento especial com o Espírito Santo, para o Espírito Santo tocar o seu coração, limpar as lepras da sua alma. Aqui nós identificamos mais de 30 lepras que a alma possui, que tem que arrancar para que Deus venha usar essa pessoa, porque tem muita gente que está só a capa do Batman, por dentro está podre, por dentro está uma árvore quebrada. Como diz o acriano, ele está só a capa do Batman, por dentro ele está destruído. A capa, ele é o excelente. Quem olha para ele, ele está bonito, ele está cheiroso, ele está preparado, mas quando ele abre a boca é um veneno. Quem está entendendo? Ele fere, ele mata, tudo pela língua. Ele fere, ele mata, ele sepulta, ele levanta, ele ressuscita, ele enterra. Tudo é pela língua, porque a alma dele está doente. Ele precisa vencer o trauma da infância, ele precisa vencer o trauma dos seus trabalhos, ele precisa vencer o trauma do ministério. Então ele não progride, porque ele está com muitos traumas, e os traumas precisam ser curados para que esta árvore volte a dar fruto, e fruto em abundância. Amém? Amém? Vamos agora para a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Colossenses. Carta do apóstolo Paulo a Colosso, a igreja de Colosso. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Carta aos Colossenses.
Carta aos Colossenses, capítulo de número 4 e versículo 17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e versículo 17, para a glória de Deus. Meu filho, tá saindo bem aí o som? Tá saindo bem, pastor? Tá ouvindo bem? Glória a Deus. Tu me dá só um pouquinho de retorno, por favor. Por favor, um pouquinho só um pouquinho. Carta aos Colossenses, capítulo 4 e versículo 17. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Diga graças a Deus. Eu quero ler para vocês, eu vou ler para vocês aqui, mais na frente um pouco, 5 páginas depois, Filemon, capítulo 1 e versículo 2. Vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 2. Filemon, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, amado de Filemon, nosso cooperador. Versículo 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, o apóstolo Paulo, no ano 60 a 61, depois de Cristo, aproximadamente na sua primeira prisão, ele escreve uma carta endereçada à igreja de Colosso. Outros estudiosos dizem que é em Laodiceia. Eu vou ficar em Colosso. Digo por quê? Porque quem recebe essa carta na cidade de Colosso. E a Bíblia fala que essa carta endereçada aos cooperadores na Ásia Menor, sendo eles Epáfras, Demas, Filemon e entre outros. Quando este homem está lendo esta carta na cidade de Colosso, destaca-se um nome, dizei a Arquipo. A palavra Arquipo significa cavalo de força. Ou seja, Arquipo tinha uma importância muito grande no ministério de Paulo. Arquipo era um homem que tinha muita força. Por quê? Porque Arquipo era um homem rico e muito influente nos romanos. E ele, por ter isso em sua vida, ele pegou a legalização, a autorização dos romanos para implantar uma igreja na sua casa. Aqui eu começo a aprender que homens e mulheres de Deus, líderes, que são líderes, obreiros, eles têm que conquistar seus valores para adquirir acessos que só ele vai ter na terra. Obreiro que é obreiro, ele tem o seu valor, sua importância. Porque se ele não identificar isso, não espere de ninguém identificar. Porque nós estamos vivendo uma safra de obreiros e obreiras que querem reconhecimentos dos outros, mas ele mesmo não se reconhece. Arquipo era um homem tão importante, ele se achava isso, que ele foi lá em Roma e disse: eu quero uma carta para uma igreja na minha casa. E ele abriu uma igreja na sua casa.
Só que Arquipo, ele tinha uma igreja na sua casa. Só que a casa que ele tinha, a qual era a igreja, não é como hoje. Antigamente, pastor Djalma Galdino, você tinha essas igrejas nas casas, porque era muita perseguição, não tinha a liberdade que nós temos hoje. Então, quando eu olho para Arquipo me faz entender que ele recebe a carta de alguém. De quem ele recebe essa carta? De quem? De quem? De Paulo, que nada mais é do que seu pastor. Segunda coisa que eu vejo na vida de Arquipo, todo obreiro e líder, ele tem uma referência, ele tem um pastor, que conduz ele, por carta ou pelo cajado pessoal, mas ele tem pastor. E outra coisa, por ele ter pastor, aqui e nem em Filemão, que é as duas partes que você vê na Bíblia falando sobre Arquipo, outra você não vê. Você não vê um momento Arquipo triste, com raiva do seu pastor. Terceira coisa que eu vejo em Arquipo era um homem tão importante que ele sabia valorizar quem era importante na vida dele, o pastor Paulo. Como é que eu sei que um líder, ele é meu líder? Quando eu vejo na Bíblia o que eu vi aqui. O apóstolo Paulo escreve uma carta, e se você ler quando chegar em casa, você vai ver no versículo 16, no versículo 15, no versículo 14, versículo 13, o capítulo 4, Paulo elogia todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando ele chega em Arquipo, ele junta Arquipo, mas é na jugular. Todo mundo Paulo elogia, mas quando chega em Arquipo, é no fígado. Quando Paulo chega em Arquipo, é na costela que ele chuta. Quando ele chega em Arquipo, ele pisa no pescoço de Arquipo e mexe um pouco para saber se ele está vivo. Quando ele chega em Arquipo, ele pega Arquipo pelo gargueiro e levanta na parede. E olha no olho dele. E diz assim: atenta-te. O que ele fez, pastor? Ele fez isso aqui, ó. Pegou o pescoço de Arquipo de longe. Porque se estivesse perto, acho que ele tinha matado. Atenta-te, infeliz. Pela carta. Porque se fosse pessoalmente, Deus o livre, irmão. Pela carta, Paulo estrangula Arquipo. Atenta-te. Atualizando isso para os nossos dias atuais. Tenha compromisso. Eu sinto a presença de Deus no santuário. Aleluia. Quem está sentindo essa presença gostosa de Jesus? Seria Deus hoje, este momento tão lindo que nós estamos aqui agora, será que Deus quer pegar no nosso pescoço hoje? O que vocês acham? Porque Paulo escreve dizendo: atenta-te, tenha compromisso, abre teu olho, enxerga o que está na tua vida, Arquipo. O que está na tua vida, Arquipo, não é qualquer coisa. Imagino eu
que quando nós somos casados, vamos sair de casa, a nossa esposa olha para nós e diz assim, na lata dura, tira essa roupa, tá feio. É ou não é? É ou não é? E a gente se torce. Não, mas por que está feio? Mas por que isso? Por que aquilo? Você começa a achar um bocado de... Não, não está... Ela tira! É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. A mulher olha e diz o quê? Tira. Tira ou não tira? Tira ou não tira? Aí você não tira, você vai de embirra. Pois ela não dá a mão para você. Quando vai chegando na igreja para disfarçar, ela dá a mão. Mas ela está indo irada. Porque ela é valorizada quando você ouve ela. Quando você ouve. Então Paulo está dizendo, abre teus ouvidos para mim. E me valoriza como teu pastor. Atenta a ti. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou só introduzindo onde eu vou entrar. Paulo agora está dizendo, atenta-te. 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 Ao que, irmãos? Atenta-te ao que? Tenha compromisso com o quê? Tenha compromisso com o quê? Atenta-te com o quê? Eu vou ler para os irmãos novamente. Atenta para o ministério. É interessante, pastora, que Paulo não diz assim, atenta-te para a tua mulher. Não. Que era Áfia. Paulo não diz assim, atenta-te para a igreja. Não. Não. Pastor de Zaba Galdino, Paulo não está dizendo, atenta-te para o dinheiro que tu tem. Também não. Mas atenta para o ministério. O ministério que você carrega, Arquipo. A responsabilidade que você carrega, Paulo, ou Arquipo, ela é tão grande que quem te deu não foi eu. Aí Paulo diz, o ministério que recebeste no Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, meu filho. Coloca aqui para mim, rapidão aqui na tela. Só rapidinho, por favor. Rapidinho. Rapidinho, só para eu explicar aqui uma coisa. Só para eu explicar uma coisa. Tem como colocar? Se não tiver, eu leio aqui para os irmãos. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Eu quero explicar um pouco sobre isso aqui. Queria explicar para vocês. 1 Coríntios 12. Versículo 5. Versículo 5. Pronto. Leiam aqui comigo, olha aqui. E a diversidade de mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Diga Jesus. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Vamos saber se realmente o nosso Senhor Jesus é o Senhor. Vamos lá. Aleluias. Escute, eu acho interessante que nós estamos hoje vivendo um tempo que nós não estamos entendendo o que Deus está querendo nos dizer. O Senhor Jesus é o Senhor dos ministérios, sim ou não? Então, se Ele é o Senhor do ministério, Ele é que manda no ministério. Ele é que coordena o ministério. Então Arquipo recebe de quem o ministério? Do Senhor Jesus. O erro que eu quero destacar aqui na vida de Arquipo, e já eu vou ler para vocês essa passagem, é que Arquipo achou em algum momento que ele recebeu de Paulo esse ministério. Em outras palavras, nós não podemos cair no erro que foi o pastor Djalma que nos escolheu.
Não, o pastor Djalma só nos separou. Ele foi guiado por Deus a nos separar e cuidar da nossa alma, do nosso ministério. Mas quem deu o ministério, e no final de tudo, quem vai cobrar o ministério, não somente o pastor pelo relatório, mas é Cristo no tribunal. E eu pergunto para você, o que você recebeu? O que você recebeu de Cristo? Por exemplo, eu recebi um ministério. E eu não vou falar para vocês, eu não vou mentir. Eu recebo muitas propostas para eu sair do meu ministério que eu recebi em Cristo. Para eu caminhar em outro ministério, para eu caminhar em outra dimensão. Só que eu tenho que entender o que eu recebi em Cristo. E aqui eu quero atentar para os irmãos que quando o Arquipo está recebendo a palavra de Paulo, atenta-te para o ministério que recebeu do Senhor. Paulo estava dizendo, você está em desordem, você está desorganizado, você não está fazendo aquilo a qual Deus lhe chamou para fazer. Ora, a igreja está na sua casa, ora, você tem um povo, ora, você tem uma igreja a zelar, mas você não está se atentando para o que Cristo lhe deu, o Senhor dos ministérios. Eu quero ler aqui, antes de eu ler essa passagem, eu quero ler aqui em Efésios 4, no versículo 11. Efésios 4, 11. A ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Então, Jesus nos deu cada um seu ministério. Então, nós aprendemos aqui com Paulo e Arquipo, que Paulo está chamando a atenção de Arquipo para ele se atentar em duas coisas fundamentais. Primeiro, você foi escolhido para fazer uma coisa. Faça. Não entra em outra dimensão, não entra em outro setor, não entra em outro departamento. O que você foi chamado para fazer, faça. Em outras palavras, muitas vezes, Arquipo e eu e você, nós nos incomodamos com ministérios que estão do nosso lado, departamentos que estão do nosso lado, mas o nosso departamento está um naufrágio na fé. Nós se incomodamos com muitos departamentos, mas o nosso está um fracasso. Era isso que acontecia na vida de Arquipo. Por quê? Porque Arquipo, por ser um homem considerável e um homem rico, ele queria status. Ele queria o quê? Status. E por ele querer status, ele se perdeu no que ele recebeu de Cristo. Eu pergunto para os senhores, não é isso que acontece com a gente? A gente só trabalha se receber um diploma. A gente só trabalha se tiver um cargo. O voluntariado não tem mais. Ser disponível para a obra como Deus quer, nós não queremos mais. Sabe, pastor Djalma, tudo que Deus me entregou, diante de oração, consagração, eu não troco nada por o que eu já procurei. Sou nada contra. Estudei, porque tem setores da nossa sociedade que só entra se for o canudo na frente. Essa é a verdade. Se o canudo for na frente, aí o cara te respeita. O cara não vem com qualquer conversa. Então por isso que eu estudei. Mas tudo que eu recebi em Cristo, tudo que eu faço em Cristo, e para onde eu vou com Cristo, é suficiente para a minha vida. Já é o suficiente para eu entender. Por isso que eu não entro no setor de ninguém. Por isso que eu não tenho tempo para perder com o ministério de ninguém. Eu gasto tempo no meu ministério. Eu vivo o meu ministério. Porque é disso que eu vou prestar conta. É disso que eu vou falar com Cristo. Quando ele chegar para mim, ele vai perguntar. É isso que quando eu volto das minhas viagens, o meu presidente chega e bota olho no olho e diz: como foi a viagem?
O que é que você fez? Se eu fizer algo que eu não era para fazer, ele me chama a atenção na hora. Não tem conversa. Pode ter 17 anos de ministério, mas ele puxa a orelha. Ele puxa dizendo, se atenta, rapaz, no que tu está fazendo. E ele já disse, no dia que chegar aqui um negócio teu, eu não vou te perdoar. Se chegar aqui, eu te pego, rapaz. Porque o que Deus te entregou, entregou para poucos. E tu não pode fazer disso um lixo. Ou 1 quilo de carne no açougue. E eu, como assim? Porque às vezes a gente não tem dimensão que a gente recebe de Cristo. Aí o meu pastor começa a relatar, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso, aquilo. E quando de repente eu vou ver, eu disse, meu Deus, que responsabilidade que eu carrego. O apóstolo Paulo está dizendo, meu querido Arquipo, presta atenção, meu filho, o que você representa. Em outras palavras, você e eu fomos colocados em um setor da igreja, sim ou não? Sim ou não? Eu vou lhe perguntar, você está dando fruto como o Deus queria, como o teu pastor, ele te autorizou? Eu queria fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras. Quantas vezes por ano você entra no gabinete por conta própria e diz assim, pastor, aonde eu estou errando? Fale para você mesmo, não levante nem a mão. Quantas vezes você sai da sua casa, liga para o pastor, pastor, eu quero ter um gabinete contigo. Pastor, eu vim preparado hoje para o senhor falar tudo que eu não quero. Bora, descasca. Fala para mim qual é o setor que eu estou perdido na igreja. Porque não tem ninguém que olha mais uma ovelha e um obreiro do que um pastor. Quem é que tem essa coragem de fazer isso? Quem é que faz isso uma vez por ano? Porque na verdade, aos nossos próprios olhos nós estamos bem. Mas na verdade, na íntegra e na realidade, nós estamos péssimos. Procura analisar a tua vida, o teu ministério, pelo olhar de quem tem mais experiência e de um olhar crítico para você ver como você precisa crescer. Olha e diz assim, pastor, esse setor a qual eu estou cuidando só de limpar a bateria. Tá bom para o senhor? Ele vai dizer. Pode falar, meu filho? Fale! Jogue na minha cara. Desça o teçado, desça o machado. Venha lapidar essa pedra. Eu preciso crescer. Quem é que faz isso hoje? Meu irmão, hoje funciona o seguinte. Cadê os pastores? Levanta a mão, os pastores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pastores. Meus pastores, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Está errado, daí mesmo, eu deixo. Mas hoje é o seguinte. Pastor Djalma. O pastor vai conversar com o obreiro. O pastor já vai temendo. O pastor já vai dizendo, meu Deus do céu, se eu falar um negócio aqui errado, o homem vai embora. Porque não pode triscar. O pastor não pode falar nada. O pastor é amarrado a boca dele como a boca de boi. É uma milindragem tão grande. Jesus que chama de Genésio. O pastor pode ver. Os gabinetes estão se acabando na igreja. Estão ou não estão, pastores? Porque hoje está difícil. Não pode mais conversar abertamente, francamente com o obreiro. Dizer, meu filho, é o seguinte, vem cá. Meu filho, o seu ministério é esse. O que é que tu está fazendo ali na esquina? Pode, pastor Djalma, isso? Eu respondo por vocês, pastores. Não pode mais. Se o pastor dizer, meu filho, você tem que carregar esse banco aqui durante 1 ano. Quantos anos? Quantos anos? Com 10 meses o infeliz chega e diz assim, pastor, já estou com 10 meses.
Aí o pior não é isso. O que é pior? Diga, é o que o pastor pode falar. Porque o menino pastor é a maior vocação do mundo, irmão, pastor. Por isso que pastor tem a mente de Cristo, porque só a mente de Cristo pode governar um homem desse. O pastor olha para o caba, olha para a palavra que ele deu, de ordem de um mês, de um ano, e olha para a cadeira. Ele não sabe se atinge a cadeira, se atinge a própria palavra dele, ou se atinge o cara. Porque se ele falar para o caba pula fora. Se falar para a cadeira vai dizer, eu não tenho culpa. Então é com a própria pessoa que o pastor tem que falar. Mas o pastor tem tanto amor pela ovelha, que ele diz, meu filho, vem cá, vamos tomar um suco. Já para quebrar o gelo. Leva para tomar um suco. O pastor olha para o cabo ainda está com o espírito armado. Meu filho, vamos comer um quibe. Lá no Acre é quibe, aqui eu não sei, croquete. Aí o pastor olha para o cabo está armado igual um leão. Meu filho, vamos dar uma volta na praça. Joga milho aos pombos. Aí joga milho aos pombos. Meu filho, olha para... Meu amor, faz aquele sanduíche agora em um suco de maracujá. Como está valente, então leva para casa, toma um suco de maracujá. O pastor fica rodeando o dia todinho. Mas o pastor não queria perder tempo com ele, porque é muita coisa. Mas o pastor está rodeando para falar com ele, porque está difícil. Mas Paulo disse, sem conversa fiada, atenta-te para o teu ministério. Em outras palavras, toma vergonha na cara. Para que tu foi chamado, Arquipo? Para duas coisas. Pastorear e pregar a palavra. E por que tu está querendo deixar isso? E agora eu quero falar para os senhores. O que é que leva eu e você a não fazermos o que Cristo quer no ministério? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O que faz nós não cumprirmos o nosso ministério? O que é que faz? O que é que realmente acontece? O que é que Paulo está dizendo a Arquipo e quer dizer para nós hoje? Porque pastor Djalma Galdino, existe sim alguma barreira que impede de eu não cumprir o meu ministério. E eu sou dono do ministério a qual Deus me deu, eu tenho que identificar. Porque senão eu vou ser problema, pedra dentro da igreja. Em outras palavras, uma mala cheia de pedra para o pastor carregar. Pesado no mundo. Eu quero citar para vocês. A primeira coisa que nos impede de nós exercermos o nosso ministério. Eu quero ler para vocês. 2 Reis 5, 27. Primeiro exemplo que impede de eu exercer o meu ministério naquilo que Deus me chamou. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler a partir do versículo 24. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e guardou na sua casa. E despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor e disse, Eliseu, de onde vem? Eliseu perguntou, de onde vem, Geazim? E disse ele, teu servo foi nem a um e nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou ao seu carro e encontrou, era ocasião para receber-te prata e para tomar-te roupa, olivas e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e na tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Primeira coisa que nos impede de exercer o nosso ministério, diga comigo, cobiça. O que é cobiça? É eu querer ser alguém que eu não sou.
é eu querer ter um ministério que não é meu. O teu ministério é o teu ministério. O ministério do outro é o ministério do outro. Em outras palavras, pastor Djalma Galdino é pastor Djalma Galdino. Você é você. Então, muitas vezes, nós não desenvolvemos o nosso ministério, porque nós estamos no setor onde nós estamos, mas nós desejamos ser o pastor Djalma Galdino. Acho que eu atualizei bom, não atualizei? Em outras palavras, nós queremos ser o ministério dos outros. E não queremos ser o nosso ministério. Qual é a pergunta que o senhor mais responde, pastor Mero, em 17 anos? Só uma. Como é que eu faço para ser igual ao senhor? Eu digo, nunca tu vai ser igual a eu. Nunca. Eu sou eu, você é você. Você nunca vai ser igual a eu. Não é porque eu sou melhor que você, é porque a mim foi me dado um ministério e a você é outro ministério. Você quer ser eu por causa do glamour, talvez. Ou talvez de uma visão errada que você tem. De ver cura, de ver milagre, de ver ensinamento, de ver palavra profética, de ver um culto gostoso, de ver a presença de Deus. Tu está encantado com isso, rapaz. Mas tu não quer beber o fel que eu bebo, o cálice que eu bebo, a cruz que eu enfrento. Tu não quer. Então o teu ministério é o teu ministério, o meu ministério é o meu ministério. A cobiça acaba com tudo. O rei, o Naamã veio e disse assim, eu tenho que te dar isso aqui. Eliseu disse, eu não quero isso aí. E aí quando o homem está indo embora, o discípulo de Eliseu foi lá e pediu o quê? A recompensa do profeta. E eu pergunto para vocês, ele era profeta? Ele era o quê? Discípulo. Ele era o quê? E ele quis a recompensa de um? O que é seu é seu. O que é meu é meu. O que é do pastor Djalma é do pastor Djalma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós, obreiros, nós nos confundimos. Porque nós queremos ter uma boa eloquência, porque o Zezinho tem uma boa eloquência. Nós queremos ter um dom de cura, porque o fulano tem um dom de cura. Meu amigo, você vai passar a vida inteira frustrado. Vai passar a vida inteira leproso. Tu não vai progredir, tu não vai crescer. Tu tem que descobrir aqui dentro do ministério, dentro da igreja, a palavra de vida, para que Deus te trouxe para cá. Se Deus te trouxe para tu limpar a cadeira, é limpar a cadeira até a segunda ordem dele. Meu Deus, isso é difícil de entender. Isso não é difícil de entender. Eu muitas vezes recebo proposta de pastor, vim para o meu ministério, vem, eu preciso de você. Não vou, pastor. Não vou, não tem como. Não dá. Mas por quê? Você vai crescer? Não, não quero crescer, eu quero é cumprir. Eu não quero crescer, eu quero é cumprir meu ministério, chefe. Você não está entendendo. Eu venho aqui, já fiz isso, se chama contrato consensual. Eu faço um contrato consensual com o senhor e quebra aliança com Deus, eu estou ferrado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus está nos dizendo o seguinte: procure o setor da sua vida e do seu ministério, que você vai prosperar. Não deseje a recompensa de ninguém, porque aqui Geazi desejou a recompensa do profeta. Ah, eu quero o dinheiro, eu quero a recompensa. O que ele recebeu? O que ele recebeu? O que ele recebeu? Uma lepra. Agora, olha aqui para mim, olha o que eu vou lhe ensinar isso aqui. Diga, Elias, deixa para Eliseu. O que ele deixou? A unção. Aí quem é que vai deixar a unção tríplice? Quem é? Eliseu para Geá. Pois ele esqueceu que a unção de Elias ela estava passando. E trocou a unção de Deus, tríplice, pela uma recompensa michuruca. Olha a importância de você saber em que setor tu tem que trabalhar conforme a ordem de Deus. Por quê? Porque aqui eu vou revelar para vocês. É por isso que na igreja tem uns que crescem mais do que os outros.
Porque aqueles que crescem mais, ele faz mais do que o seu pastor pede. E aqueles que não crescem, ele não faz. Porque ele prefere as recompensas das palavras das pessoas, dizendo, não, tu é o cara, tu é o bom, tu é o tchutchu, tu é não sei o quê, tudo bosta, tudo, desculpa, tudo seco, tudo nada. Corta esse trem aí, se esse trem saiu. Mas eu fiquei com tanta raiva agora que é realidade isso. O cara troca a unção do pastor dele por o esterco. Cabeça de jumento. Elias, Eliseu, Geazi, não quero. Burro. Nada não. Elias, 7 milagres. Eliseu, 14. E Geazi, 21. Quebrou tudo. Engoli Eliseu e Elias de uma lapada. Teu ministério é maior do que o meu ministério. Se você entender quem é você. Seu ministério é maior do que o nosso ministério. Qual é o desejo de um pastor? Pergunte para eles. É que vocês cresçam mais do que nós. A qualquer hora Deus pode nos chamar. E a igreja vai ficar na mão de quem? Se o pastor de Djalma ser tirado daqui, como é que vai ficar essa igreja? Será que ela vai se apartar no meio? Vai rachar no meio igual limão? Ou se ela vai continuar até Geazi? Hã? Ou tu acha que Deus deu essa igreja somente ao pastor de Djalma? Pastor de Djalma é o patriarca, é o que plantou a semente, é o Abraão da fé. Mas isso tem que ir para Isaac, tem que ir para Jacó, tem que ir para José. Até chegar a Jesus. Você está entendendo a complexidade do ministério? Ministério Palavra de Vida não é para 2021. Ministério Palavra de Vida é para 2100. É um legado, é uma história. Paulo estava dizendo, Arquipo, se atenta para o legado que Deus te deu. Oh, aleluia. Urabarabash. Urabarabahacandarápia. Perguntaram para mim esses dias aqui em Cacoal, pastor, o que é que o senhor vai deixar para sua esposa? O que é que o senhor vai deixar para o seu filho? Eu disse para ele, eu não vou deixar carro, eu não vou deixar casa, eu não vou deixar dinheiro, mas eu vou deixar meu legado para ele, para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Todas as vezes que eles falarem do Homero Oliveira, eles vão ver o Homero Oliveira levantando paralítico, curando cego. Ei, se atenta para o que Deus te deu, é muito maior do que você imagina. Deixa-se um carro, o teu filho vende e engole a tua herança. Deixa um legado, por mais que ele lute a pagar, nunca se apagará. O que é que você quer deixar? Eu sinto a presença de Deus aqui. Curve a sua cabeça por um minuto. Fecha teus olhos e diga a Deus, eu estava entendendo tudo errado, Senhor. Eu tenho um legado, eu tenho uma história. O Rabarachei. Chora mesmo, pastor. Pastor, vamos lá, pastor. Deus conta contigo. O Rabacandarabaché. Deus conta contigo, mulher de Deus. Deus conta contigo. Tu estava preocupado em que deixar. Você vai deixar um legado de um ministério. Você vai deixar uma história. Sabe, pastora, quando eu olho para a senhora, pastora, Deus está mandando eu lhe chamar aqui. Venha cá. Venha cá, pastora, venha. Venha cá, pastora, venha. Venha cá. Porque Deus está mandando entregar o Rabaraché. A senhora está deixando um legado, pastora. A senhora está deixando uma história. E Deus agora te unge. Deus agora te unge agora. A tua vida, o teu ministério, os teus ossos, pastora, a tua alma. Porque assim te diz o Senhor: eu te levantei para deixar um legado. Tu estás preocupada
Não fique, minha filha, eu cuido de ti, eu cuido do meu servo, eu cuido da minha casa. Recebe agora, em nome de Jesus. E a igreja agora adora. A igreja levante a mão direita por 2 minutos. Comece a celebrar a Deus, porque você está deixando um legado. Não é qualquer coisa. Adore a Deus. Eu vou deixar você adorar. Tu sabe por que Deus te chamou aqui? É para te dizer, você está deixando algo que a terra não é digna dos seus pés. Você está deixando um legado eterno nessa terra. Por quê que não desenvolvemos o nosso ministério? Porque nós não sabemos o que estamos deixando. Se você souber quem é você, essa igreja estava diferente. Se você soubesse quem era você, a sua igreja estava diferente. Se você soubesse quem era você, seu ministério estava diferente. Você está deixando algo que a terra não é digno dos seus pés. Todos os homens que passaram na terra, a terra não é digna dos pés deles. Homens de Deus, mulheres de Deus. E muitas vezes nós abrimos mão da unção do nosso pastor por causa de propostas. Geazi fez isso e foi um fracasso. E o que me chama a atenção é que o profeta Eliseu disse: tanto você como teus filhos vão ser leprosos. Nem os filhos escapou desse homem. Nem os filhos dele. Nem os netos dele, nem os bisnetos dele. Tu já pensou no que eu estou te falando hoje? É um privilégio para você ser obreiro da Igreja Palavra de Vida. Enxuga suas lágrimas comigo e entenda o que eu estou pregando nessa manhã. E eu precisaria aí de mas tem muita coisa para compartilhar com você, viu? Mas eu quero compartilhar outra coisa para a gente não mastigar muito tempo. Eu quero ler para vocês aqui em Números capítulo de número 12. Números capítulo 12. Isso aqui é outra coisa que atrapalha demais de nós sabermos o nosso ministério, o nosso compromisso com a igreja, compromisso com o nosso cargo, com a nossa responsabilidade. Capítulo 12, versículo do 1 a 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Contra quem? Quem que falou? Quem que falou? Olha para mim. Os próprios irmãos de Moisés falaram contra ele. É outra coisa que atrapalha o teu ministério e o meu ministério de crescer. É quando a gente para nosso ministério para falar mal do pastor. Porque aqui Moisés tem 3 representações, uma delas é pastor. A prova é tanta que Deus queria matar o povo e Moisés foi lá como pastor e disse: não mata, por favor. Risca meu nome, mas não risco deles. É assim que o pastor faz. O obreiro não presta, Deus vai lá e vou matar aquele cabo. O pastor entra no meio do obreiro. Deus não mata esse homem não, que eu vou transformar ele. O cara só está dando problema e ele está intercedendo diante de Deus. O cara está matando o pastor a faca. Detona o pastor por todo canto. Não tem coragem de falar na cara. É desleal. Mas isso está matando muita gente. Ele perde o tempo de investir no ministério dele, no departamento dele, no compromisso dele na igreja, e vai falar mal do pastor, e principalmente faz como Miriam. Vem cá, Arão, chama mais um. Vem cá, Arão, vamos fazer o seguinte:
Vamos detonar Moisés. Moisés está perdido. Moisés está doido. Moisés está louco. Só faz as coisas erradas. Eu e você, nós temos condições de ser maior do que o pastor Moisés. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí Miriam e Arão tramaram no coração. Não, vamos inflamar. Vamos inflamar a igreja. Vamos inflamar as congregações, as tribos. Vamos para cima. Por quê? Porque Moisés é nosso irmão. O sangue que corre nele, corre no nosso sangue. Então ele vai nos ouvir. Em outras palavras, vamos confundir as coisas. Irmandade e ministério é a mesma coisa. Vamos para cima. Vai para cima. Vai para cima. E eles foram. Porque eles eram irmãos. Eles eram o quê? É assim que acontece com a gente. A gente acha que se tocar no pastor Djalma é o nosso irmão. Quem é ele? Pastor Djalma? Quem é ele? E está pensando que ele é aqui. Toca, meu irmão. Toca. Continua tocando. Continua falando mal do teu pastor, detonando o teu pastor, acabando com ele, fazendo inflamação na congregação. A Bíblia fala, não vou ler porque o tempo é curto, que a ira de Deus se irou. Deus se irou. Chegou na nuvem, Moisés, para a tenda da congregação. Moisés partiu da tenda. Eu vou matar Miriam e Arão. Não, Senhor. Não, Senhor. Não faça isso, irmão. Pastor, eu não consigo entender. Pastor Djalma, eu nunca vou alcançar a sua mente. Me perdoe, em nome de Deus. Porque, meu irmão, o pastor tem que aguentar o cara assassinar ele por trás. E ainda vai orar para Deus não matar o cara. Tu está entendendo isso, irmão? Ou tu não está entendendo isso? Não, tu está entendendo ou não, irmão? Porque eu digo, não, Deus, mata logo, com fogo ou com água? Eu digo logo. Sanguíneo, irmão, no sangue, profeta. Mata logo, desgraça essa praga. Não presta para nada isso aí. Mas o pastor não, irmão. Não, Senhor. Então eu vou dar a lepra. Aí eu pergunto, quem é que inflamou? Quem é que puxou? Arão ou Miriam? Miriam. Então quem puxa é digno da maior prova. Por isso que eu tenho um conselho a dar. Se você vê alguém falando mal do teu pastor, se ele for o primeiro a falar mal, sai fora desse cara. Sai fora dessa pessoa. Porque você é o segundo dele, mas você vai ser o primeiro de alguém. Porque a fofoca que passa por você pode ir para outro. E para o José, tu é o primeiro, mas para ele, tu é o segundo. Então tu pode escapar na primeira, mas na segunda tu não escapa. E a Bíblia fala que Miriam ficou leprosa. Eu não consigo identificar obreiros que falam mal do pastor e conseguem prosperar. Todos que falam mal é leproso. Todos. 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 Não consigo ver um. Não consigo ver um. Não consigo ver um que está progredindo. Pode ver que quem fala mal, ele não está fazendo o que ele é para fazer. Ele não está trabalhando no setor dele. Ele não está progredindo em nada, não está produzindo nada. Só problema. Pode ver. Faça uma análise. Pergunte aos pastores, eles vão dizer para você. A Bíblia fala que Miriam falou mal de Moisés. E Deus desceu a lepra em quem? Em Miriam. Eu pergunto para vocês, aconteceu alguma coisa com Moisés? Não. E é isso que nós temos que se atentar, porque falar mal do nosso líder produz coisas ruins e impede de nós se atentarmos para o nosso ministério. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu já vou terminar a minha palavra. Quero compartilhar com vocês outra passagem bíblica, que está lá em Lucas capítulo 5, e versículo 10. Isso aqui é muito importante. Lucas capítulo 5, versículo 10. E eu quero ler para os senhores essa palavra. Diz assim: e de igual modo, versículo 8. E vendo Simão Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pois
que o espanto se apoderou dele e todos com ele estavam, por causa desta pesca de peixe que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, porque agora adiante você é pescador de... Agora João 21:3, eu quero ler para vocês, João 21:3. Eles eram o quê? Pescadores de homens. Deixaram de ser pescadores de peixe. Mas olha o que acontece aqui, João 21:3. Olha aqui, ó. E disse Simão Pedro, vou. Dizendo eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e aquela noite não apanharam. Ei, escute, outra coisa que atrapalha o ministério. Isso aqui eu tinha que falar. Jesus chamou eles para ser pescadores de... 3 anos eles caminharam com quem? Com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, mas não apareceu para eles. Aí Pedro olha e diz assim, rapaz, essa história de ministério, isso é conversa fiada. Essa história de ministério, isso é história de carochinha. Sabe de uma coisa? Olhou por... Ei, escute, o pastor Pedro, o pastor da primeira igreja de Atos dos Apóstolos, o último pastor da igreja foi João. Quem está entendendo? O primeiro pastor da igreja olhou e disse assim, sabe de uma coisa? Jesus não está aqui. Vamos parar com esse negócio de ministério? Vamos parar com esse negócio? Porque é o seguinte, vocês estão lisos sem dinheiro, eu também. Acabou as cruzadas. Jesus não está mais com a gente. Não tem mais dinheiro. Não temos mais nada. Nós não temos mais fama. Nós não temos mais nome. Porque tudo era no nome de Jesus. Agora, cadê Jesus? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então, Jesus está ausente. Entre aspas. Vamos fazer o seguinte, o quê? Eu vou pescar. O que é que impede Deus exercer meu ministério? Diga assim, é quando eu não sou modelo. Porque quando eu sou modelo, eu não cometo coisas que era para cometer. Porque a Bíblia fala que Pedro disse, eu vou, aí os outros disseram, nós também. Sabe por que muitos não querem ministério? Porque eles não querem ser modelo para outros. O pastor chama ele para ser, bora trabalhar. Eu não, pastor, o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão falar? E não sei o que, e fica fugindo. E fica fugindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Eu vou terminar falando sobre isso. Ei, irmãos, escute. Se você tem essa mentalidade de Pedro aqui, isso é muito forte, precisa ser tratado. Porque olha o que está acontecendo nos dias atuais. O pastor chega e diz assim, meu filho, você vai exercer isso aqui, beleza? Sim ou não? O teu compromisso é esse aqui. Aí o pastor sai. O pastor tem o quê? Outros compromissos, sim ou não? Sim ou não? Aí quando o pastor chega de volta, e aqui eu termino, o copo já não está mais aqui. O copo já está aqui. Jesus deixou Pedro em uma dimensão. Jesus morreu, ressuscitou e se escondeu. Pedro foi e voltou para ser o que ele era. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora entenda aqui a mentalidade de Cristo. Escute. Pedro voltou a fazer o quê? Pescar. De quem ele herdou essa cultura? De seus pais. De quem? Chega Jesus, quebra a cultura de Pedro e diz assim, a partir de hoje a cultura é do céu na tua vida. Aí Pedro, não, então amém, Senhor, estou contigo. Aí Jesus sai de cena, Pedro olha para a cultura do reino e para a cultura dos pais. Em outras palavras,
O que tem de obreiro voltando atrás, se acovardando, não é brincadeira. Meu Deus do céu! Porque na verdade a pergunta que corre é: por que Pedro voltou a pescar? Porque Pedro não queria enfrentar o que Jesus enfrentou. Então o medo, diga medo, atrapalha o teu ministério, o meu ministério. Pedro era para ser o quê? O ganhador de pessoas. Então Pedro era para pastorear os outros que estavam com ele. Dizer, gente, a partir de agora, o nosso ministério vai fluir, nós vamos fundar uma igreja no nome de Cristo, vamos para cima, vamos trabalhar, em nome de Jesus nós vamos expulsar demônio. Está lá em Mateus 10, tu viu quando ele olhou para nós e disse que nós ia tocar e leproso ia ser purificado? Tu lembra que nós ia pregar em nome dele, nós ia ganhar as nações? Tu lembra que ele disse, ide por todo mundo e pregar? Era para Pedro fazer isso. Mas Pedro volta ao vômito. E diz, eu vou. Pior do que isso. Sabe o que aconteceu? Não pegaram. Quem te disse que se tu voltar hoje, tu vai ser igual como tu era antes? Estão te enganando, rapaz. Isso é o diabo. Quer que tu volte a ser o que tu era. Isso é mentira do diabo, não cai nisso não, irmão. Você nunca mais é o mesmo. Depois que você recebe o ministério, depois que Deus te sela, depois que Deus te levanta, te unge, te consagra, você não é mais o mesmo. Pedro voltou, eu vou pescar, agora eu vou dar um baile, agora eu vou. Foi e não pegou? Aí lá estavam eles voltando de manhãzinha cedo, já raiando o dia. E aquele que é dono dos peixes estava lá, já assando o peixe. Ai, meu Deus, o que eu quero dizer para você? Toda a sua suficiência está em Cristo. Toda a sua prosperidade está em Cristo. Todo o teu sucesso está em Cristo. Tudo que você está fazendo está em Cristo. Eu vou ficar, pastor Djalma, eu vou terminar com o senhor. Eu preciso que o senhor venha agora nessa mensagem. Eu preciso fazer essa cena. Senta aí, Jesus, por favor. Jesus, faz de conta que o senhor está assando peixe. Vai lá. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vem cá, eu gostei do senhor. Vem cá, corre. Aí lá vem Pedro. Quem está entendendo? Pedro vem dentro do barco. Quem está entendendo? Fica aí, Pedro, fica aí. Aí está aqui Jesus, ó. Olha aqui o que Jesus estava dizendo. Rapaz, mas esse Pedro é muito à toa mesmo. Eu dei um ministério para ele que o primeiro sermão de Pedro, se ele descobrir, ele vai ganhar 3.000 almas. Se Pedro, Jesus assando peixe. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você não está entendendo não? Jesus assando peixe, dizendo assim, à sombra de Pedro, as pessoas vão deitar na rua e vai ser curado. O que você possui é tão grande que tu não sabe o que é. Jesus assando peixe e vendo Pedro todo molhado, todo encharcado. E Jesus dizendo assim, se Pedro soubesse que ele é o primeiro pastor da igreja que eu fundei, que tudo que ele desligar no céu será desligado na terra, que tudo que ele ligar no céu será ligado na terra. Ah, se Pedro soubesse, ele não teria ido pescar, fazer o que eu não mandei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A maior dificuldade do ministério é de eu e você termos que obedecer alguém. Isaías 1,19 diz, se tu obedeceres, comerás o melhor. Por ele ter desobedecido a palavra de Cristo, ele voltou sem, mas Jesus estava lá assando peixe. Assa o peixe, Jesus. Porque quem me obedece come o melhor. É por isso que tu está na prova, obreiro.
Isso está na peia. Cobra alguma coisa para pregar? Preciso do quê? Vive mendigando aqui alguma coisa? Pergunta para o pastor. Os caras ficam doidos comigo, irmão. Eu não cobro para pegar. Claro, quando tem uma festividade, um negócio, os pastores é que me abençoam em volume maior. É uma conferência, uma escola, um negócio. Amém. Mas, irmãos, eu pego o meu carro e Deus diz, vai para a cidade tal que eu vou abrir porta. Eu preciso te usar lá e eu vou. Pego o avião, vai para tal estado, meto o dinheiro no bolso, falo com a agência tira a passagem e eu vou. Chego lá, Senhor, eu estou aqui. Papai, abre as portas, irmão. E eu vou te dizer, é abundância. Ontem eu saí, eu terminei de pregar, já tinha uma carne assada num canto, tinha no outro. E, irmão, sou só um. O bucho é grande, mas só cabe uma comida. É assim quem obedece a Deus. Não vive na miséria, na desgraça. O caba está voltando a fazer o que não é para ele fazer. Vai voltar sem peixe. Enquanto isso, Jesus está. Ah, se Pedro soubesse que eu que cuido do ministério dele. Eu vou parar de pregar por 30 segundos. Eu quero que tu pare para refletir a tua vida. Enquanto isso, Jesus... É para os senhores, pastores, que estão com medo de saber que Jesus não vai prover. É mentira do diabo. Continue fazendo o que você está fazendo, porque Jesus está assando peixe. Não, eu não vou trabalhar para a igreja, porque eu não ganho nada. Quem diz? Enquanto isso, Jesus está para você. Não, eu não vou fazer nada, porque na viagem eu quero uma cadeira em cima do altar. Eu quero ter pose. O que adianta ter pose de pescador e não pegar nada? Eu sou o melhor, eu sou o bom, mas não pega nada. Já era, Deus te chamou, Deus te selou para o ministério, irmão. Tu não é mais teu, tu é dele. Tem que entender isso, pelo amor de Deus. Enquanto isso, Jesus está ao ponto do braço da cãibra, como está dando cãibra no pastor agora. O que eu quero ensinar para vocês? Diga assim comigo: quando eu ando com Deus, obedecendo a Deus, o meu pastor e o meu ministério, Jesus está assando peixe para mim. A sua recompensa, obreiro, não vem de mim, e nem muito menos do seu pastor, e muito menos da igreja Palavra de Vida, vem do Senhor. Agora nós estamos num século que nós estamos vendo Jesus assando peixe, e nós estamos procurando a fazer o que não é para fazer. Então diga assim comigo: se eu fazer o que não é para eu fazer, não vou pescar peixe, não vou pegar nada, vou ser um obreiro ruim, um obreiro que só dá prova, um obreiro que só dá problema. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou terminar agora essa mensagem, mas isso aqui é muito forte. Sabe por que você coloca o financeiro na frente do teu ministério? Porque você não está fazendo o que ele te pediu para fazer. Ou Deus é irresponsável? Porque se eu fizer o que Deus mandou fazer, irmão, Jesus está assando. E aí de repente, Jesus lá de longe diz assim: tendes alguma coisa para comer? Lá de dentro do barco. Vem cá, Pedro, vem. Tiago pega na mão de Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, é a voz do Senhor. É a voz do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? A culpa é tua, miserável. Foi tu que quis vir pescar, desgraça. É outro erro de obreiro. Faz tudo errado, depois a culpa é do outro. É ou não é? Tá falando contigo? Também tá falando comigo. Tá? João Dália aqui, ó. Tu é culpado, miserável. Aí a Bíblia diz que Pedro, foi tanta pressão em Pedro, que Pedro caiu na água. Vai-te embora, miserável, tu é o culpado. E a Bíblia diz que os discípulos foram para a beira da praia de Tiberíades.
E já se curvaram. Aí vem Pedro, vem. Saindo já do lago, todo molhado, irmão. Todo encharcado, quem está entendendo? Aí Jesus para de assar peixe e se levanta. O primeiro gabinete de Jesus foi para Jesus revelar o ministério. Lucas 5:10. Jesus entrou no barco de Pedro e disse: a partir de hoje, tu é pescador? Primeiro gabinete. Segundo gabinete. Vem, Pedro. Todo molhado, baixa a cabeça. Aí chega Jesus. Vem mais. Bota a mão no ombro. E Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Tu me amas mais do que teu pai que te ensinou a pescar? Porque o primeiro gabinete, Pedro, eu te revelei o teu propósito. Tu nasceu por causa de um propósito. Tu não nasceu para pescar. Pescar foi até teu pai te ensinar. Mas depois que eu cruzei teu caminho é outro propósito. Porque até Jesus tu é uma coisa, mas depois de Jesus tu é outra. Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, Senhor, eu sou um esterco mesmo. Aí Jesus toca no coração de Pedro. Vai, Jesus, toca no coração dele. Olha nos olhos dele, olha nos olhos dele. Tu me amas, Pedro? Jesus está te perguntando hoje: tu ama ele de verdade? Em outras palavras, tu está fazendo o que tu era para fazer, Pedro? Ou tu foi pescar? Ou tu foi fazer o que eu não mandei, Pedro? Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor, e tu sabe, apacenta as minhas ovelhas e não leva ela para o lago para pescar de novo. Pela terceira vez, Deus perguntou a Pedro, e agora foi para valer: Pedro, tu me amas? E nessa hora a Bíblia diz que Pedro ficou triste e começou a chorar e encostou a cabeça no ombro de Jesus. Rabaharabash, Rabacandarabarasharai, Rabais, Tecaia, Borga. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, sem o Senhor não posso cumprir meu ministério. Sem a tua presença eu não posso fazer nada. Eu tenho medo, eu não tenho qualidades, mas eu estava sentindo a tua falta, Jesus. Jesus, é por isso que eu voltei a pescar, porque o meu ministério sem a tua presença não é nada, eu não sou nada. Por isso Deus está dizendo que o maior problema de você desistir do seu ministério é porque a presença de Jesus não está mais na sua vida como privilégio. Se coloca de pé chorando comigo. Fica aqui, Jesus. Fica aqui, Pedro. Orabash. Urabacandarai. Deus quer que você trabalhe no teu cargo. Deus quer que você trabalhe no teu ministério. Mas que a presença de Jesus esteja contigo. A presença de Jesus. Fecha teus olhos agora. Hoje é uma manhã de cura para a tua alma, obreiro. Hoje é uma manhã de cura para a tua alma, para o teu ministério. Estava com medo? Estava querendo voltar a trabalhar para o homem? Estava querendo desistir do que eu te dei? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu lembra quando eu te tirei do tráfico? Tu lembra quando eu tirei tu da cachaça, da prostituição? Tu lembra disso, Pedro? Tu lembra que tu não era ninguém, tu não era nada, tu era frustrado?
frustrado, frustrada, eu te chamei e te disse: vem para minha casa, eu te farei uma ganhadora de almas, eu te farei um ganhador de almas, um pastor de excelência, uma pastora de excelência, e tu está dizendo para mim: eu não consigo, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu te pergunto: tu me amas? Tu me amas? E por que vai me abandonar? Tu me amas? Por que tu não está fazendo o que eu mandei tu fazer? Tu me amas! Só aqueles que querem vir aqui no altar dobrar o joelho, venha e dobre o joelho diante do altar de Deus. Venha aqui na frente. Não tenha vergonha, dobre o joelho diante de Deus, porque hoje Deus está dizendo: tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu me amas. Porque se tu me amas, tu vai fazer o que eu te mandei. Se tu me amas, tu vai fazer aquilo que eu te mandei. Eu te mandei tu cuidar desse departamento. Eu te mandei tu ter compromisso com a igreja. Tu não está querendo fugir. O meu filho, o pastor Djalma, está tendo problema contigo. Ele manda e tu não faz. Tu acha que é ele que está mandando. É eu, Pedro. É eu, Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então fala comigo agora. Fala para mim qual é o teu problema, Pedro. Fala para mim que é o medo que você tem. Fala para mim, fala para mim que é o teu casamento que não vai mal. Fala para mim, fala, Pedro. Fala para mim, Pedro, que não é o recurso que você está tendo. Você está com medo de eu não te sustentar. Eu não sou suficiente para ti, né, Pedro? Né, Pedro? Tu acha que eu vou deixar tu passar fome, Pedro? Tu acha, Pedro? Pedro, eu já estou assando peixe para ti, Pedro. Ô, Pedro, já está tudo preparado, a casa para tu morar, a comida para tu comer, o carro para tu andar, já está tudo preparado, Pedro. Ô, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Pedro, tu me amas. E agora eu estou saindo do altar, porque no altar só está você e Deus agora. Aleluia. Tu me amas? Só está você e Jesus agora. Só está você e Jesus. Sabe, pastor Djalma, Deus está aqui junto contigo, homem de Deus, para te dizer: meu servo, eu sei que tu me amas mais do que tudo. Eu sei que muitas vezes tu se preocupa em teu coração. Sabe, meu filho, mas eu te chamei, eu já estou tudo preparado para ti, a tua aposentadoria, tudo já está tudo preparado, eu já levantei para ti e para os teus obreiros, para ti e para a minha casa. Não te preocupa, somente faz o que eu estou te mandando, continua fazendo, continua formando obreiros para mim, continua, meu servo, continua. Eu sei que muitas vezes tu diz: Senhor, eu queria ter mais um pouco de tempo, mas o tempo é curto, meu servo. O tempo é curto, meu servo. Eu te entreguei essa responsabilidade. E eu sei que tu diz para mim: está pesado, está difícil, está complicado. Mas hoje eu estou curando a alma do meu servo. Eu estou curando o coração do meu servo. Eu estou arrancando vários punhais que te enfiaram, te traíram, foram desleal contigo, furaram teu coração, furaram teu ministério, acabaram contigo. Mas eu estou tratando com eles. Eu estou tratando com eles e estou preparando o teu coração, que muitos vão voltar arrependido, te pedindo perdão, porque eu sou o Senhor que planta as árvores e dou crescimento a elas aonde eu quero. Agora só está você e Jesus agora. Só está em você, Jesus. Só está você e Jesus agora. Só você e Jesus. Vem, pastor Djalma, vem. Oh, chore mesmo, chore mesmo. Diga para Jesus, diga, Pedro, diga que você está com medo, diga que você não tem condições, diga.
E depois que você falar, você se coloca de pé. Depois que você conversar com ele, se coloca de pé e ergue as mãos para o alto e vem me adorar, vem me adorar, vem me adorar. Isso, tu vai chorando, vai falando com ele, diga qual é o teu problema, diga qual é a tua luta. Vai, Pedro, eu não quero que tu volte a pescar. Eu não quero que tu volte a fazer o que tu fazia antes. Eu não quero que tu volte a beber. Eu não quero que tu volte para o bar. Eu não quero que tu volte a se prostituir. Eu não quero que você volte a ser aquela pessoa que tu era, uma pessoa em trevas. Não, eu quero que você seja luz. Eu quero que você seja um ministério abençoado. Eu quero que você seja uma mulher de Deus. Eu quero que você seja um homem de Deus, Pedro. Eu sei das tuas crises. Muitas vezes tu acha que tu precisa de perfeição. Eu não quero perfeição. Eu quero coração. Eu quero coração, Pedro. Eu quero coração, Pedro. Eu quero você, Pedro. Eu não quero o que você faz para mim. Eu quero você. Você, Pedro, eu quero para mim. Eu não quero o que tu faz. Eu não estou interessado somente no que tu faz. Eu estou interessado em você, Pedro. Eu estou preocupado com você, Pedro. Você era uma coisa antigamente, hoje você é outra. Você trabalhava mais para mim, hoje você não trabalha mais, Pedro. O que está acontecendo, Pedro? Por que, Pedro, tu está fazendo isso? Ô Pedro, tu está com medo de alguém falar mal de ti, Pedro? Tu está com alguém tacar pedra em ti, Pedro? É isso? Pedro, eu já estou tirando essas pedras do teu ministério, Pedro. Ô Pedro, eu deixei essas pedras te atingir para te fortalecer e te amadurecer, Pedro. Foi eu que permiti. Foi eu que permiti as traições. Foi eu que permiti o abandono. Foi eu que permiti para te amadurecer, para quebrar você por dentro, para tornar você, adornar você. Eu quero dizer para você, Pedro, que é eu que trabalho na pedra, eu que trabalho no vaso. Eu deixo o vaso quebrar na minha mão, mas eu também faço ele de volta. Ô Pedro, eu sou Deus que faço, Pedro. Eu sou Deus que faço, Pedro. Eu sou Deus que faço. Tu sabe por quê, Pedro? Porque ele está duro, Pedro. Tu sabe por quê que ele é ignorante? Tu sabe por quê que ele é ignorante, Pedro? Porque eu endureci o coração dele para te ferir mesmo, para te maltratar mesmo, para tu saber que tu é minha serva. Porque o diabo diz que você não é capaz, e eu digo que você é capaz. Você é capaz, Pedro. Você é capaz, Pedro. Você é capaz, Pedro.